Ok, vamos dar continuidade então ao método de Newton-Raphson, né, agora para sistemas de maior porte. Temos uma pergunta aqui do André Luiz dos Santos, então bom dia André. Ele pergunta o seguinte, se é possível responder, né, o que significa os valores negativos, P e Q, no exercício de passagem 1. Né? Então é claro, né, André, que isso é para vocês pensarem. Mas no exercício, aquele valor negativo que está no enunciado, ele diz o seguinte, ó, a potência ativa e reativa, que esse é o entendimento que tem que ter, ele representa que está saindo da barra. Agora eu quero que você analise como é que isso fica na equação. Então é justamente essa análise que o exercício pede. Tá? Então não vou passar a resposta final, senão fica muito fácil. Você tem que fazer a análise. Tá? Então é isso que eu posso falar. Então considero a resposta concluída. Então, retornando aqui à nossa aula, né? Para sistemas, então, de N barras, que é o que a gente quer trabalhar, que a gente chama, então, de sistemas de grande porte. Então, repare que eu tenho N funções, então, função 1, função 2, N funções. Sendo que a nossa função f de x global aqui, ó, ele representa as funções ativa e reativa das N barras, tá? Essa função ela é uma função transposta. Por que ela é uma função transposta? Porque ela representa todas as equações do sistema que vão estar associadas aos todos os possíveis valores de ângulo e tensão das N barras. Tá? Então a nossa variável xk agora é um conjunto de N variáveis, de x1 até xn. Esse índice K que está na parte de cima aqui, ó, significa o valor inicial para as N variáveis. E o que eu quero obter? Eu quero obter o resultado de um vetor de funções. Então repare que esse fx maiúsculo aqui significa um vetor de funções igual a zero. Né? Definindo então um vetor agora de correções, um dx, com a estimativa, eu tenho os n dx da minha função no vetor de correções, ou seja, do nosso erro, né, nosso resíduo. Tá? Então, o problema a ser resolvido agora ele é na forma de valores dos n valores, perdão, para a função, mais o seu erro, que tem que tender a ser zero. Expandindo essa função, então, em série de Taylor, a gente fica como f de x para as n funções, né, mais o jacobiano vezes o nosso erro, tende a zero. Onde o jacobiano, então, é a derivada das n funções em relação às n variáveis do sistema, da nossa matriz jacobiana. Bom, o que é a nossa matriz jacobiana, né? Então, para problemas de grande porte. Então, para cada uma das funções, ó, eu considero todas as variáveis envolvidas. Então, a derivada da função 1, né, da nossa potência ativa, por exemplo, vai ser em relação às variáveis envolvidas no sistema, x1, x2, xn. A derivada da função reativa da barra, né, no caso então da próxima barra, também vai ser as mesmas variáveis envolvidas, e assim sucessivamente, ou seja, a derivada das n funções em relação às n variáveis vai me dar a dimensão da matriz jacobiana. E como é que eu defino a matriz jacobiana? Que esse é um ponto importante em sistemas de grande porte. Né? Bom, aí claro, a continuação do algoritmo ele vai fazer a atualização dos novos valores, sendo então que a solução do sistema, né? A solução do sistema é o produto das n funções pelo nosso valor jacobiano inverso, que é a nossa matriz inversa. Tá? Ok. Feito isso, então, chega-se à solução. E aqui, então, está na forma de algoritmo, estima-se um valor inicial para as n variáveis. Enquanto a convergência não for atingida, eu calculo a função, que tem que ser igual a zero, verifico se ela encontrou um valor próximo de zero, ou seja, da minha tolerância especificada, se convergiu o final, se não, eu calculo novamente a matriz jacobiana, resolvo o sistema, né, o nosso sisteminha, que é a multiplicação da jacobiana pelo nosso vetor resíduo, vai ser igual ao valor negativo da função, atualizo os valores e incremento o processo iterativo. Enquanto isso não acontecer, eu vou estar resolvendo o meu sistema. Tá? A equação, então, ela surge da equação complexa, novamente, P menos JQ, desmembrada em duas.
Esse desmembramento ele vai me conduzir a matriz de condutâncias e matriz de susceptâncias, que é o que a gente viu no caso no exercício mais simples, né? Que é o G11, G12, G21 e G22, B11, B12, B21 e B22, que para um sistema de grande porte, então, é um B de NN, né? E um G de NN, ou seja, de N valores, tá? N posições de matriz. Bom, a nossa equação, então, a gente já utilizou ela aqui desmembrada, né? PI e QI, ou seja, todas as potências, né, injetadas na barra. Então, a gente tem que lembrar o seguinte agora aqui, o ponto importante, que a potência da carga, ela sai da barra. Mas se eu igualar igual a zero e passar essa equação que sai do outro lado, ela vai passar positiva. Então, ela é negativa, vai vir positiva para a equação. E o delta e J, como a gente viu no exemplo que era delta 1 menos delta 2, né, ele, na verdade, na forma de equação aqui, ó, ele é representado por DI menos DJ, né, para um sistema, então, de N barras que temos que resolver. Então, veja bem, como é que o sistema que a gente está resolvendo pelo método de Newton-Raphson, que está associado a duas equações, como é que a gente resolve? Então, são duas N equações reais do tipo não linear. Bom, se eu tenho associado ao meu sistema, então repare o seguinte, ó, quais são as variáveis do sistema? Eu tenho as minhas tensões e os meus ângulos. E com base nisso, com tensão e ângulo, eu tenho a definição de potência ativa e reativa. Então, a solução, quando isso aqui for igual a zero, dessas N equações, me conduzem a uma dimensão da minha matriz jacobiana, né? Como é que a gente define, então, essa relação? Aqui é aquela primeira análise que a gente fez, que ficou para vocês. Então, para cada barra do sistema, eu tenho 4 variáveis, que é tensão, ângulo, potência ativa e reativa, sempre. E sempre pelo menos 2 equações, que é potência ativa e reativa. Então, o nosso dilema é, como é que eu resolvo um sistema de 2 N equações a 4 N variáveis? Então, eu não teria solução. A única forma de fazer isso é especificar pelo menos 2 variáveis, né? Então, especificando 2 das 4 variáveis, eu vou ter 2 N equações para 2 N variáveis. E aí, então, eu consigo solucionar o sistema elétrico de potência. Aí, a análise que tem que ser feita é o seguinte: pô, mas como é que eu vou especificar essas 2 N variáveis? Essas 2 N variáveis significam, então, para as minhas barras de carga, a potência ativa e reativa, né? Para a minha barra de geração, é a minha potência ativa e o meu ângulo, e a minha módulo da tensão, perdão, da barra de geração, ou seja, eu vou controlar a tensão e a potência gerada. E na minha barra de referência é tensão e ângulo. A mesma metodologia que a gente tem. E aí eu vou ficar, então, com um sistema de 2 N equações para 2 N variáveis. Vamos desmembrar isso. Bom, isso significa dizer o seguinte, então, que o meu sistema ele é composto por um conjunto de barras de carga, que a gente chama aqui de NPQ, e um conjunto de barras de geração, que a gente chama de NPV. Tá? Então, NPQ, número de barras PQ, ou número de barras de carga. NPV, número de barras de geração, ou NPV. Bom, acrescentando-se a isso, a gente vai ter uma barra de referência onde a gente vai especificar as nossas tensões, né? Então, o nosso sistema, né, as nossas funções, eles são formados, então, por NPQ mais NPV mais 1, tá certo? Ou seja, as N equações, né? Bom, mas isso ainda tem que ser traduzido para o sistema, então vamos lá. O sistema, então, ele vai ser dividido em 2 etapas, tá? Ou seja, a solução do sistema ele vai ser definido em 2 momentos, né? Então, 2 etapas. Primeiro, eu vou calcular módulo, que é a nossa magnitude, e ângulo de tensão em todas as barras de carga, assim como o ângulo ângulo de tensão, por exemplo, né, das barras PV, das barras de geração. Então, neste subproblema, nessa primeira etapa, eu vou dizer que a minha dimensão da matriz ela vai ser 2 vezes NPQ mais NPV, tá? De equações não lineares com o mesmo número de variáveis. Então, essa é a dimensão da nossa matriz jacobiana, né? Então, 2 NPQ mais NPV. A segunda etapa do cálculo, né, ela é a solução das equações da barra de referência, que a gente vai chamar então de balanço de potência, e
a equação para a barra de geração, o cálculo da potência reativa, né? Ou seja, essa potência reativa ele só existe então, a ser calculada, só existe nas barras de geração, tá? Então vamos lá, eu tenho 2 NPQ mais NPV para determinar tensão e ângulo. E eu tenho potência ativa e reativa na barra de referência e eu tenho N potências reativas para as N barras de geração. Essa é a análise para sistemas de grande porte que tem que ser calculado. Bom, com isso, então, as variáveis do meu problema, né, o nosso vetor x está subdividido, então, em ângulo e tensão, e a gente chama, então, de esse vetor, então, formado por ângulo e fase, né, é o nosso vetor x. E ainda, dentro desse vetor, que tem uma dimensão, então, como sendo NPQ mais NPV, a dimensão do subvetor de tensão possui dimensão do tipo... Perdão, aqui não é NPQ e sim NPV, tá? Ou seja, essa parte aqui é igual ao número de barras de geração. Tá? Bom, o que o fluxo de potência busca encontrar? A diferença entre a potência especificada, aquilo que eu demando, e aquilo que chega via transmissão, ou seja, ora, se a transmissão tem diferença entre aquilo que eu gero e o que eu transmito, ou aquilo que eu vou consumir e aquilo que eu recebo da transmissão, então a diferença tem que ser zero. Se a diferença tem que ser zero, essa diferença ela vai ser sempre igual a zeros para as barras PQ e PV, quando eu considerar a potência ativa, porque na barra de geração eu só tenho a potência ativa, para ser especificado, né? E na barra de carga, aí sim, né? Então eu especifico a minha potência reativa. Então, aquilo que chega de reativo pelas linhas, menos aquilo que eu demando, vai ter que tender a zero, ou seja, tem um erro que tende a zero. Então, o P especificado é o vetor de injeção de potência ativa nas barras de carga de geração, e o Q especificado é o vetor de injeção de potência reativa nas barras de carga. Bom, o nosso equacionamento, então, agora vai ser definido assim, ó. É uma função P de V delta, né, ou de delta V, e Q de V delta, ou seja, é uma função de tensão e ângulo. Para que barras? PV e PQ, e PQ para as barras, que é a barra de carga, no caso da potência reativa. A nossa equação continua sendo desmembrada, PI e QI, ou seja, a potência injetada na barra é o somatório de todas as tensões, mais o diferencial, que é o que eu preciso calcular, que aqui ele não aparece, aqui, ou seja, é o somatório de todas as potências que estão vindo das linhas, né? Seja ela lá de transmissão ou distribuição, tá? Então, essa é a relação que a gente tem ali. Então, vamos fazer uma análise, né? Vamos considerar o seguinte, então, ó, se o nosso erro tem que ser igual a zero, a nossa direção de busca também tende a zero. Ora, a nossa matriz jacobiana, ela vai ser a nossa derivada parcial, já que eu estou trabalhando com um sistema de N equações, em relação ao ângulo, né? Considerado as potências das N barras. Então, repare que aqui eu tenho N equações delta P e N ângulos, né, do tipo delta. Ainda eu tenho N equações P em relação às N tensões das barras conectadas. Na sequência a gente vai traduzir isso aqui para um exercício, é mais fácil de entender. Mas essa é a relação matemática. E a diferença da potência reativa, e está associada às barras de carga, para os N ângulos das N barras conectadas, e a potência reativa para as barras de carga novamente, para as N barras conectadas em relação à tensão, né? Ou seja, é a nossa direção de busca. Isso pode ser traduzido, já que o valor especificado nas barras de carga e nas barras de geração, no caso de potência ativa, é uma constante, essa derivada tende a zero. Logo, eu posso escrever como sendo o meu jacobiano igual a menos, né? Esse menos é esse menos aqui, ó, tá certo? Menos o ΔP em relação ao ângulo, o ΔP em relação à tensão, o ΔQ em relação ao ângulo e o ΔQ em relação ao V. Repare que eu fiz a derivada aqui, ó, né? É aqui que está a derivada, ó. Derivada parcial de ΔP em relação a cada um dos elementos, que é o delta, né? E o ΔV.
a parcial em relação a ΔV. Como esse valor aqui constante, a derivada de uma constante é zero, em ambos os casos aqui, né? Então, se é zero, essa variável desaparece. Eu trazendo esse sinal para fora, como ele é igual em ambos os casos, eu posso escrever na forma matricial. Então, se fôssemos considerar esse sinal aqui, ó, que representa essas duas condições, porque eu vou colocar na forma de matriz, representa-se este sinal aqui, certo? Essa relação aí, né? Então, aqui ficou zero, cai fora, ficou só as funções das linhas, né? Bom, continuando. Isso a gente chama então e representa por submatrizes na matriz jacobiana. Essas submatrizes são classificadas como HMNL. Eu vou mostrar para vocês que é fácil de memorizar, que a gente faz assim, ó. A matriz HL, né, ela vai estar na nossa diagonal principal. E a matriz NM, né, então HLMN, né, que a gente pode memorizar pela sequência do alfabeto, ela representa então o NM aqui, a diagonal reversa. Tá? Então é fácil de memorizar e de obter os valores. Então facilita os cálculos, a análise, né, pelo menos, em termos das submatrizes. Tá? Essas submatrizes elas vai respeitar a dimensão da matriz, ou seja, a derivada parcial da potência em relação aos ângulos, derivada parcial da potência em relação às tensões, da potência reativa em relação aos ângulos e da potência reativa em relação às tensões, né? Sempre respeitando a dimensão 2NPQ mais NPV. Tá? Por isso que é classificado submatriz. Então, essa submatriz tem dimensão diferente, a submatriz H tem dimensão diferente da L, que é diferente da M, que normalmente tende a ter a mesma dimensão de N. Tá? Então, esse é o detalhe da análise do sistema. Então, a matriz MN tem a mesma dimensão, mas a matriz H e L são dimensões diferentes. Tá? Essa análise, então, da classificação das submatrizes dentro da matriz jacobiana do sistema elétrico de potência. Aqui tem um exercício, né? Esse exercício ele foi proposto, então, na apostila inicial. Peço foco em mim, então. Eu considero ele um pouquinho mais complexo para fazer a análise, porque ainda não está sólido de como que a gente tira as equações do sistema elétrico de potência nesse formato. Então, o que a gente acrescentou? A gente acrescentou a análise do exercício inicial, que é aquele exercício de 3 barras, que vem na sequência, detalhado, um sisteminha um pouco maior, né? Esse sistema um pouco maior permite visualizar a formação da matriz jacobiana para um sistema de grande porte interligado, né? Porque aqui ele está quase que de forma radial, o sistema, né? E aí sim, a partir desse entendimento, fica fácil, né? Na verdade, muito fácil de resolver o sistema, tá? Porque aqui ainda, inclusive, ele tem uma incógnita, né? Que a gente até já trabalhou, ou seja, essa é uma barra de geração ou uma barra de carga. Então, para o problema em análise, a gente tem que definir o seguinte: como eu tenho uma barra de geração que tende a ser uma geração maior que a barra de carga, eu vou ter uma barra de geração. Se a minha barra de carga for maior que a geração, essa barra é de carga. E isso modifica, então repito, isso modifica a dimensão da matriz do sistema, do nosso 2NPQ mais NPV. Né? Então, se for geração, eu tenho uma dimensão de matriz. Se for de carga, eu tenho outra dimensão de matriz. Tá, então para identificar os elementos do vetor resíduo, né? Então dentro da matriz jacobiana, e dos erros, né? O nosso vetor de erros, tá? Na formulação pelo método de Newton-Raphson. E ainda montar o sistema linear resultante, que é naquele formato que a gente apresentou. Aqui eu tenho os elementos da matriz, a gente já está aqui na forma como foi proposta, ela já está resumida, né? Ou seja, para facilitar o entendimento, ela está resumida a solução das equações. Ela é fácil de entender depois que você conhece a sequência detalhada de como obter as equações. A gente fez uma primeira demonstração, então eu vou fazer mais agora para que depois vocês entendam com facilidade essa análise. Tá? Então eu vou pular um pouquinho aqui e vou passar para o nosso exercício, que seria a forma mais simples, né, da gente poder mostrar a informação. Então olha só, eu tenho um sistema aqui onde eu tenho 2 barras de geração e uma barra de carga. Né? O nosso probleminha típico que a gente já utilizou para solucionar pelo método de Gauss-Seidel, né? Onde eu tenho os dados das linhas,
com resistência e reatância que vão me conduzir, ó, essas resistência e reatância, ela vai me conduzir à minha matriz de condutância, no caso das resistências, e a matriz de susceptância, no caso das minhas reatâncias. Né? Bom, uma vez dito isso, então significa que eu tenho que determinar e calcular a minha matriz de admitância Y-bus, ou seja, a matriz admitância de barra. Né? Bom, depois disso eu tenho que estimar os valores de tensão e a partir disso encontrar o sistema. Tá? Então, ou seja, aqui ele pede o seguinte, ó, calcule a primeira iteração, defina o valor de resíduos dos elementos da matriz jacobiana. Tá? Então repare o seguinte, olha só no exercício. Se eu tenho duas barras de geração, né, eu tenho que encontrar os valores de tensão e ângulo em todas as barras. Eu preciso de uma barra de referência. Vamos adotar a barra de referência, a barra 1, pela facilidade de implementação do algoritmo, né? Quando a gente vai fazer então o equacionamento, se eu começo de 1 até n, se eu coloco aqui a barra 1 como de referência, eu preciso calcular de n para n elementos, perdão, como sendo n menos 1 elementos. Então, barra 1 referência. E aí me sobrou a barra 2 e a barra 3. Quem é a barra 2? É uma barra de geração. Que tipo que é essa barra? É uma barra do tipo PV, então. Essa é a classificação. Então, eu especifico potência ativa e tensão em módulo. E a minha barra de carga é do tipo PQ. Especifico a potência ativa e a potência reativa. Certo? Bom, tendo dito isso, olha só, eu tenho todos os valores. Então, eu tenho aqui na barra de referência um ângulo zero, né, posso escrever na forma retangular como sendo 1 mais J0. A tensão em módulo da barra de geração vai ser de 0,99 PU, né, e a potência gerada de 0,05. Tá? Repare que é o seguinte, como eu só consigo gerar 0,05 no gerador 2, eu vou precisar que a diferença para carga na barra 3 seja gerada pelo gerador 1. Né? Isso vai me gerar uma dúvida dizendo o seguinte, por onde que vai fluir o fluxo de potência? Ou seja, por onde que vai circular a corrente? Né? Então repare o seguinte, aqui naturalmente eu vou ter uma circulação de fluxo de potência associada à corrente no sistema do gerador 1 para carga, do gerador 2 para carga e volta aquela nova incógnita. Né? Como é que fica a análise do fluxo de potência aqui? Tá? Como o gerador 2 ele tende a gerar uma potência menor, então o gerador 1 força o fluxo de potência a vir por esse lado. Essa é uma análise que a gente pode fazer de forma preliminar. Então a tendência é que, como o gerador 1 ele gera menos, é que eu tenha um ângulo de geração menor no 2, né? Ou seja, um ângulo menor do que o ângulo da barra de geração 1. Né? Essa é a análise preliminar. Então, a tendência do sentido de fluxo de potência é essa, pelo sistema posto. Bom, vamos ver essa análise, então, dentro do sistema. Então, como é que fica o nosso algoritmo? Eu vou ler os dados de impedância das linhas, das potências, montar uma matriz, estimar uma solução inicial, que pode ser a tensão flat, ou seja, eu vou considerar que a minha tensão na barra de carga vai ser 1 ângulo 0. Repare que na barra de geração ela vai ser 0,99 com ângulo 0, ou seja, eu vou ter a estimativa do ângulo inicial na barra de geração como sendo ângulo 0. Vou definir os meus erros, né, para barras de geração e carga, no caso o erro de potência ativa e o erro de potência reativa nas barras de carga. Faço o cálculo da norma, né, ou seja, do nosso valor absoluto do erro. Se ele for menor que o especificado, perdão, ele converge. Se não, calcula-se a matriz jacobiana, que é a nossa direção de busca, resolve o sistema de forma linearizada, então, para a definição do nosso vetor de ângulos das n barras e o vetor de tensão para as n barras, atualiza o valor corrente e incrementa o sistema. Enquanto não atingir esse processo, ele vai fazendo mais iterações, ou seja, ele vai contando quantas vezes são necessárias. Tá? O nosso equacionamento, então, para os fluxos nas linhas está aqui, PI, naquele formato tradicional agora, desmembrado, né?
E aí agora eu vou pular aqui, ó, esse aqui, para a gente pegar esse adendo aqui que vocês têm. Inclusive no material, deixa eu só relatar aqui, ó, que vocês têm acesso lá. Essa equação aqui, por algum motivo, o PDF ele desfigurou nesse exercício mais didático que eu coloquei para vocês, né? De forma detalhada, desfigurou essa equação, mas essa é a nossa equação, então, do fluxo de potência, né? Então, vamos lá, ó. Pulando aqui, então. Então, tá aqui, ó, nossa equação. Para vocês ela aparece aí um pouquinho desconfigurada, né? Que é um adicional aí. Então, a equação básica do fluxo de potência. Como eu tenho essa condição, eu vou ter, então, que dimensionar o meu sistema. O meu sistema ele é formado por 2 NPQ mais NPV, ou seja, a dimensão do meu sistema é 2 vezes o número de barras de carga mais a barra de geração. Então, se é 2 vezes a barra de carga, então é 2 vezes uma barra de carga, que é 2, mais 1 da barra de geração, 3. Então, a minha ordem do sistema é 3. 3 por 3. Tá? Então, vamos lá. Como é que fica o desmembramento da equação da potência 1? Ó? Repare que é a mesma forma que eu deduzi um pouquinho mais devagar para o sistema de ordem 2. Tá? Como ele é um somatório, então é a soma de K igual a 1 até N, né, dos N elementos. Ah, mas está faltando um termo aqui, não entendi. O termo é o mesmo que está aqui, ó. Porém, como aqui vai ficar, eu vou escrever aqui só para relembrar, ó, ele vai ficar assim, mais B, olha só, B11, né, vezes o seno de delta 1. Como a diferença, o ângulo delta 1 é, o que é delta 1? Só relembrando, né? Delta 1 é delta 1 menos delta 1. Opa, se o ângulo é a diferença entre eles, o que vai acontecer aqui? Aqui o ângulo é 0, sendo de 0 a 0. Essa parcela desaparece. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui nessa parte aqui eu teria assim, ó, cosseno de delta 1, nesse item aqui, né? Ficaria assim, cosseno, vou escrever em cima aqui com outra cor, só um pouquinho. Só para relembrar. Então, multiplicado por esse G1, ficaria assim, ó, cosseno de delta 1, né? Aí mais B1 seno de delta 1. Como delta 1 menos delta 1 é 0, né? Cosseno de 0 é 1. Multiplicado por esses valores aqui, aparece aqui, ó. Então, para o meu sistema aqui tem 3 barras, né? Tomada a barra 1 como sendo a barra de referência, né? Eu tenho a dimensão do sistema para formar as N equações. Eu vou ter, então, que calcular a tensão e o ângulo na barra de geração e de carga, com 2 equações, potência ativa e reativa, já mostro na sequência reativa, no formato desmembrado, que é o que está aqui, né? Respeitando a equação. Então, como é que fica? Vai ficar V1 vezes V1 vezes G1, mais, aí claro, multiplicado por isso aqui, mais V1, V2, G12 cosseno, mais V1, V3, G13 cosseno, B13 seno. Tá? Então, essa é a composição, é isso que significa, né, o desmembramento da equação de potência. Então, retornando aqui, ó, e aí eu vou pedir foco para mim. Então, vamos lá, ó. Como eu vou calcular o meu sistema aqui, tem 3 barras, se eu for tirar as equações do sistema para as N barras, né, o que eu tenho, então? Eu tenho a potência 1. A potência 1, ela tá, a barra 1, perdão, ela está, para cálculo da potência ativa, ela está interligada com a barra 2 e com a barra 3. Se ela está interligada com a barra 2 e a barra 3, o que eu tenho? Eu tenho lá que PI, a potência injetada na barra claro, a potência que sai da barra 1 para a barra 2, né? Que no nosso caso a gente está considerando invertido o fluxo sempre, é o somatório a soma algébrica das potências nas barras igual a 0, então a potência de 1 para 2, a potência de 1 para 3 e a potência própria da barra. Então isso vai ficar V1 vezes G1 cosseno de delta 1, mais B1 seno de delta 1, mais, agora o que vai para a barra 2, V1, V2, porque está conectado,
vezes o G12, cosseno de delta 2, mais B12, seno de delta 2, e mais V1, V3, vezes G13, cosseno de delta 3, mais B13, seno de delta 3. Então, essa é a equação desse sistema, tá? Para potência ativa. E a reativa da mesma forma, né? Ou seja, todos os elementos. O que significa dizer isso? Significa isso aqui, ó. Olha só, vamos considerar que eu desconecto essa barra agora aqui, ó. Como é que vai ficar a minha equação do sistema? Então, para a barra 1, ele vai ficar V1, V1, vezes G11, cosseno de delta 11, mais B11, seno de delta 11, mais V1, V2, G12, cosseno de delta 2, mais B12, seno de delta 2. E o 3 não entra mais, ele tem um valor zero, porque eu eliminei, no caso agora aqui, a linha de 1 para 3. Não tem mais, claro, como fluir fluxo aqui. Então ele acaba saindo. Então a equação de somatório, que a gente tem aqui, né, para vocês está um pouquinho borrada, mas o slide anterior está legal, é isso que significa. Esse somatório representa a interconexão das barras, né? Quando você elimina o sistema, ele sai fora da equação. Da mesma forma que para o Q, eu também tenho a conexão das barras, ou seja, é o produto das tensões que estão interligadas pelas barras pelo equacionamento do sistema. Tá? E é isso que está sendo colocado aqui no exercício. Ó. Então, retornando, então, P1, P2, P3. Da mesma forma, a minha equação vai ser Q1, Q2 e Q3. Repare o seguinte ainda, eu tenho uma variável implícita nesse sistema. A minha variável implícita nesse sistema é aquilo que eu mostrei antes aqui, olha só. Sempre para cada equação, olha só, para cada equação eu tenho as tensões envolvidas, né? Nesse caso aqui, só para a equação de P1 eu tenho a relação entre a tensão 1 e a tensão 2, a relação entre a tensão 1 e a tensão 3. E ainda a relação de ângulo, né? Ou seja, quem que é o delta 2? É o delta 1 menos o delta 2. O delta 3 é o delta 1 menos o delta 3. Tá? Para cada um dos casos, né? E isso vale para cada um deles. Ora, então, isso significa que o meu sistema é de ordem 3, né? Ele sendo de ordem 3, ele vai ser retirado a equação da potência ativa na referência, da potência reativa na barra de referência, eu posso passar aqui agora, tá? Vai sair fora. E como na minha barra de geração, eu tenho o controle da potência gerada, ela também vai sair fora. Então eu vou ter que a potência da barra de geração é conhecida, eu vou ter que a tensão da barra de geração é conhecida, mas não o ângulo, e nem as suas relações. E essas relações as variáveis implícitas do meu sistema, né? Que eu quero calcular. Então repare que no método de Newton-Raphson eu vou encontrar quem na solução? Por exemplo, eu vou encontrar delta 2. Eu não vou encontrar delta 2,1, né? Nem delta 2,3. Eu vou encontrar delta 3, mas não vou encontrar delta 2,3. Isso vai ser feito a partir da subtração, ou seja, quem que é o delta 2,3? É o delta 2 menos delta 3. E o 3,2? Delta 3 menos delta 2. Né? Ou seja, aí, claro, mostra a inversão do ângulo, e essa inversão do ângulo, ela nos permite ver que o fluxo de potência ele vai do ângulo maior para o menor. Se ele vai do maior para o menor, nessa inversão, o sinal do sentido do fluxo prevalece e mostra a direção da corrente para o sistema. Tá? Continuando então aqui, as equações então tiradas na potência reativa, Q1 e Q2, para esse sistema. Bom, e como é que fica a nossa matriz jacobiana, né? Então, olha só, a nossa jacobiana, ela é a derivada parcial de delta em relação a delta P, no caso, a derivada parcial de delta P em relação ao ângulo delta, a derivada parcial de delta P em relação à tensão, a derivada parcial de delta Q em relação ao ângulo, ou aos ângulos, né? E a derivada parcial de delta Q em relação às tensões. A dimensão sendo 2NPQ mais NPV por 2NPQ mais NPV. Como a gente tirou a primeira barra de referência, eu vou ficar então como sendo uma barra de carga, então 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então é uma matriz de ordem 3, 3 por 3.
traduzindo então, como a potência vai ser constante, então vai ser eliminada, basta eu fazer a derivada das equações que vão estar associadas à saída das potências da barra para as linhas, né? É isso que significa. Bom, para esse sistema então eu vou ter um conjunto de submatrizes, onde a minha matriz H vai ser de ordem 2 por 2. A minha matriz L é de ordem 1 por 1, ou seja, só tem uma variável envolvida, né? A minha matriz de ordem, matriz submatriz N, ele é de ordem 2 por 1, né? Perdão, 1 por 2, uma linha por duas colunas, e a matriz M é de duas linhas por uma coluna, tá? Formando 3 por 3. Na sequência vai ficar claro isso. Então está aqui a minha matriz jacobiana, ela é completa porque o sistema está em anel e totalmente interligado, né? Ou seja, o que eu vou ter que obter agora? A derivada parcial da potência P2, que foi equacionada, em relação a ΔH2. Derivada parcial de P2 em relação a ΔH3. Derivada parcial de P2 em relação a V3. Então, reforço e relembro aqui que a barra de referência ficou fora. E o fluxo de potência, peço foco em mim aqui, o fluxo de potência pelo método de Newton-Raphson, então ele está tirando a barra 1. Ele é feito em duas etapas. Então, tirando a barra 1, que é a barra de referência, eu vou ter a potência 1 ativa e reativa a ser calculada no final do processo iterativo de determinação dos ângulos e das tensões, né, dos ângulos da barra 2 e da barra 3 e da tensão da barra 3. Por isso que é essa dimensão aqui. E aí, claro, eu só vou calcular ao final do processo, né, a minha potência reativa da barra de geração. Pode ver que é a única variável que não aparece aqui na matriz jacobiana. Tá? Então é ângulo da barra de geração, ângulo da barra de carga e tensão da barra de carga, uma vez que a tensão da barra de geração é fixa, né? Bom, como é que fica essa derivada, né? Olha só, aqui a derivada está pronta, fácil, né? Então a derivada da potência é V2V1 menos G21 seno de ΔH21 mais B21 cosseno de ΔH21 mais V2V3 menos G23 seno de ΔH23 mais B23 cosseno de ΔH23. É aqui onde, na verdade, num primeiro instante, complica um pouquinho as coisas, tá? E como a gente tem que fazer a dedução aqui passo a passo, é necessário um pouquinho de paciência, né? Que para escrever, para que vocês tenham acesso a essa sequência, é um pouquinho complicado de escrever aqui, que não é que nem escrever com a caneta. Tem que pegar e escrever vamos dizer assim, com a caneta do sistema. Então, um pouquinho, a letra não fica tão bonita. Mas nós vamos fazer essa dedução para que vocês tenham a informação completa, detalhada e passo a passo. Então, peço esse entendimento para que a gente possa mostrar para vocês em detalhe essa condição. Tá certo? Bom, então, só um momentinho, porque eu vou preparar para a gente fazer isso. Então vamos lá. Então olha só, a gente tem aqui ó, que retirar as equações. Então eu vou pegar a equação P2. Tá? A nossa equação P2 para esse sistema, eu vou botar em azul que fica melhor no primeiro momento. Então, nossa equação P2 está aqui, ó. Opa. Vamos lá, então. Então, P2 vai ser igual
eu vou colocar numa ordem que é mais fácil de entender, tá? Então, a gente sempre vai, peço foco em mim aqui, a gente sempre vai considerar assim, ó, eu vou considerar as barras interligadas e por fim a própria barra, né? Ou seja, da barra 2 para 1, 2 para 3 e depois a 2, 2. Pela sequência natural do algoritmo seria assim, ó, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Mas é fácil de lembrar essa sequência se a gente adotar essa condição, ou seja, 2, 1, 2, 3 e deixar o elemento próprio da barra por último. Porque quando a gente fazer o equacionamento, como ele vai multiplicar por cosseno de delta 2 menos delta 2, que é zero, ele vai ficar só a condutância própria da barra. Então, isso facilita. Então, vamos fazer primeiro para o P2, tá? Essa é a parte mais lenta da matéria, mas exige mais concentração e mais detalhe, né, do processo, tá? Então, quem é o nosso P2? Então, P2 é V2 vezes V1, já que é um somatório, né? Vezes G21, cosseno de delta 21, mais B21, seno de delta 21. Aí eu vou colocar o mais, que representa o somatório. Aí agora, fazendo aquela sequência, vai ficar aqui, ó, V2 vezes V3. Vezes G23 vezes o cosseno de delta 23 mais B23 seno de delta 23 e agora sim, então, V2, V2, né? Vezes G22, isso para potência na barra 2, que é o G22. Aí o que pede o nosso sistema? Ele pede o seguinte, tá? Ele pede lá, assim, ó. Vou colocar aqui em outra cor e do ladinho. Ele pede o seguinte, eu peço a derivada parcial de P2 em relação a quem? No primeiro momento, a delta 2. Né? Aí eu preciso também lembrar algumas formulinhas, né? Que é a formulinha das derivadas de seno e cosseno. Eu vou colocar aqui em laranja, então, ó. Considerando que a minha função é seno de U, então, né, o nosso y é igual a... Opa! Seno de U. Vou só apagar aqui. Nosso y', que é a derivada de seno, vai ser U' vezes o cosseno de U. Tá?
Então, essa é a derivada. E eu vou ter que derivar para toda essa equação, né? Ainda eu tenho que lembrar o seguinte aqui, ó, que para essa derivada eu tenho que aplicar a seguinte condição, ó, que a derivada é em relação ao ΔH2, né? Então, eu vou pegar só, num primeiro momento aqui, ó, eu vou colocar em verde, ó, eu vou fazer a derivada dessa etapa aqui, ó, em verde, ó, cosseno de ΔH2, tá? Então, vai ficar como sendo nosso y, fazendo sempre aqui do lado, então, y é igual a cosseno de ΔH2. Ainda tenho que... Quem é o ΔH2? É ΔH2 menos ΔH1. Tá certo? ΔH2 menos ΔH1. Bom, isso implica dizer que o meu U é igual a ΔH2 menos ΔH1. Tá ali, ΔH2 menos ΔH1. Quem é o U'? Como a minha derivada é em relação ao ΔH2, ó, o meu U', que eu preciso definir. Opa. U'. U' vai ser a derivada de ΔH2, como tem expoente 1, vai ficar 1 menos 0. Portanto, U', neste caso, é igual a 1. Tá? E o nosso Y' agora? Nosso Y'... Só um pouquinho, nosso Y'... é igual, então, U', que é 1, tá aqui, vezes, só um pouquinho que eu cometi um errozinho aqui, né? A gente pegou a fórmula eu escrevi a fórmula do seno, e nós estamos calculando primeiro o cosseno. Eu vou voltar a apagar aqui para poder recolocar isso aqui, só um pouquinho. Então, como a gente está usando cosseno, então o nosso y é igual a cosseno de u, o y', então, vai ser igual menos U' vezes o seno de U. E aí sim, então agora colocando aqui, né? Então vai ser menos U', então vai ficar... aqui é um positivo, então menos, esse menos veio da onde? Desse cara aqui, menos 1, vezes o seno de U. Tá? Como o bloco está finalizando, deixa eu só voltar para mostrar essa informação. Ó. Então esse cara aqui, ó, menos 1 vezes o seno de U, ele vai estar multiplicado por esse cara aqui, ó, G21. Então repare no seguinte, ó, tá aqui, ó, menos G21, seno de ΔH2. Como o nosso U aqui, ó, é o ΔH2, ó, então isso aqui vai ficar sendo, deixa eu só apagar aqui, ó, aqui vai ficar sendo seno de ΔH2, 1. Então, menos 1 vezes aquele cara, né, que é esse cara aqui, ó, vai ficar menos G21 vezes o seno de ΔH2. Se a gente observar, é o que aparece nessa parcela aqui, ó, tá? Do meu sistema para a formação da matriz jacobiana. Ainda precisa fazer todo esse restante de equacionamento aqui, tá? Então nós vamos finalizar o bloco. E aí na sequência a gente continua a dedução para vocês.